Vamos dar início à nossa 7ª aula do CorelDRAW e nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar com rasterização de objetos, como que nós vamos fazer Power Clips e como que nós vamos trabalhar com textos e opções de bordas de texto. Bom, na aula anterior eu mostrei para vocês como que a gente trabalhava com a ferramenta Bezier, tá? Que é essa ferramenta aqui. Com a ferramenta Bezier a gente usa para criar segmentos de retas para fazer um desenho qualquer, né? E com esse segmento de retas eu consigo trabalhar ponto a ponto, que são os nós. Cada um desses nós aqui eu consigo trabalhar para fazer uma curvatura na imagem. Ó, tipo, eu vou selecionar ela aqui, vou transformar ela aqui em curvas, vou suavizar as curvas e vou transformar os nós em cúspide, que é para eu poder mexer cada um individualmente, ó. Tá vendo? Então consigo trabalhar individualmente. Isso aqui eu mostrei na aula anterior, só estou dando uma reprisezinha aqui para a gente relembrar da ferramenta Bezier. Bom, a ferramenta Bezier é para quando você quer criar um desenho mais complexo, quando você quer fazer... O CorelDRAW consegue fazer isso para a gente de uma forma mais prática, né? Então, quando você joga um desenho aqui dentro do CorelDRAW, ele consegue rasterizar a imagem para você. E como que a gente faz isso? Eu vou aqui, primeiro de tudo, importar uma imagem, tá? Eu baixei uma imagem na internet, vou apertar aqui, ó, Command I ou Ctrl I no Windows, tá? Que é para importar uma imagem. Vou vir aqui na minha área de trabalho, vou vir aqui, borboleta, esse daqui. Pronto, essa aqui é uma imagem em JPEG, tá? Vou até arrastar aqui, ó, para vocês verem que é uma imagem em JPEG, tá? JPEG comum, ó, nada demais. Vou ampliar aqui um pouco, tá? E qualquer desenho que você quiser colocar aqui, que seja um desenho com traços mais simples assim, você consegue colocar aqui e fazer uma rasterização dessa imagem. E como que eu faço isso? Quando você rasteriza a imagem, o CorelDRAW vai simplesmente pegar essa imagem aqui, fazer um traçado em volta dela e em volta dos detalhes. Ele reconhece as partes, né, de detalhes, as partes de contorno. Ele vai criar esse desenho em forma de um vetor. Então, ele vai transformar essa imagem que está em JPEG em vetor. Para isso, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima da imagem. Eu vou vir aqui na opção aqui, ó, Rastreio do contorno. E vou vir aqui na opção Logotipo detalhado. Ele vai abrir essa janelinha aqui para mim. E nessa janela ele está me mostrando aqui a borboleta original e aqui embaixo um preview de como ficaria essa arte. Bom, aqui a gente consegue fazer algumas coisas de ajuste, tá? Eu consigo ajustar aqui o nível de detalhe, então quanto mais detalhe eu tiver, mais aproximado ele vai tentar fazer do desenho original. Claro que às vezes se eu colocar detalhe no máximo, ele coloca algumas coisas que acabam não existindo na arte original. Então, isso aqui é bom você vir aqui e fazendo as medições aqui automaticamente, ver se está ficando da forma que você quer. Suavização aqui, ele vai suavizar para mim um pouquinho das bordas da figura, né, deixar ela mais arredondadinha, ou então fazendo uns cortes diferentes. Você vê que aqui se eu mexer demais na suavização, ele acaba alterando a forma do desenho. Então, eu deixo ela sempre um pouco mais baixo. E suavidade do canto, isso aqui faz com que ele retire os serrilhados da imagem, deixar a imagem mais vetorial possível. Então eu sempre deixo aqui mais ou menos em 60, por aí, nessa faixa aqui, para ele dar uma boa suavizada. Vou até pôr um pouco mais, que esse desenho é muito simples, vou pôr ela com 70. E fiz aqui as configurações que eu quis. Tem aqui também embaixo a opção de remover a cor do fundo, caso eu queira remover a cor do fundo do objeto. Tá? Eu já deixo aqui em automático, ele já reconhece a cor do fundo e remove para mim. Isso faz com que a cor branca que está aqui na imagem JPEG desapareça e o fundo fique sem nada, fique sem cor nenhuma. Então ele fica uma imagem como se fosse um PNG com fundo transparente, tá? Então ele já fica o vetor livre ali, sem fundo. Eu posso deixar no automático, eu posso especificar clicando aqui e escolhendo a cor que eu quero que remova. Eu pego aqui no conta-gotas e venho aqui na cor branca, ele remove para mim a cor branca automaticamente. Mas eu vou deixar no modo automático porque ele já faz um serviço muito bem feito. Vou dar um OK aqui e pronto. Aí você vai me perguntar onde está a minha imagem rasterizada. Está exatamente em cima da imagem original, tá? Eu só vou pegar e vou arrastar aqui para o lado, ó. Pá, arrastei aqui para o lado. Então essa imagem aqui da esquerda é a imagem original e essa imagem aqui da direita é a imagem rasterizada. Eu vou colocar as duas aqui para o lado, ó, e vou mostrar para vocês a diferença de uma para outra, ó.
Tá vendo que a imagem rasterizada já veio sem o fundo? Ela só veio continuando aqui com esses traçadinhos brancos aqui por dentro, mas isso aqui tem como remover tranquilamente, tá? Eu vou mostrar como é que faz. Bom, na imagem original é uma imagem JPEG, eu vou ampliar aqui para vocês verem, ó. Pode ver que quando amplia ele começa a perder um pouco da qualidade, né? Isso aqui não perde tanto, que é uma imagem meio que uma silhueta, não perde tanto. E agora aqui na imagem que é o vetor, vou ampliar para vocês darem uma olhadinha. Olha só, pode ver que ela fica os traçados bem certinhos, né? Sem serrilhar, sem nada, tá? Então, depois que eu faço a rasterização, eu vou simplesmente apagar o meu objeto original, não vou usar mais ele, e vou usar somente o meu objeto rasterizado, tá? Essa borboleta aqui, ela está agrupada, tá? Quando você faz a rasterização, o CorelDRAW separa pra gente todas essas áreas aqui de cores diferentes, então ele reconhece cada uma dessas partes aqui como um desenho diferente, só que elas estão agrupadas. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, está selecionado, né, o objeto, e eu vou vir aqui na opção desagrupar, vou separar. Separei os objetos, e agora cada uma dessas partes, ó, é uma parte separada, então eu posso vir, ó, e apagar. Eu clico aqui e aperto o Delete, ó. Tá? Eu posso selecionando aqui, ó, e vou apertando Delete para excluir todas essas partes que eu não quero, porque eu quero só a silhueta da borboleta, tá? Selecionar aqui, aqui, vou apagar tudo, ó, que eu não quero essas áreas que estão aqui. Vou apagar isso aqui e vou apagar esse tracinho branco. Pronto, ó. Agora minha borboleta está totalmente livre, tá? Então o CorelDRAW fez esse desenho automaticamente para mim. E lembrando que agora estão vazadas essas áreas aqui, ó, estão vazadas. Então fica mais fácil para eu poder colorir essa borboleta aqui, tá? Bom, e para colorir, vocês aprenderam já a rasterizar. Agora eu vou ensinar vocês uma coisa bem interessante, bem legal. É uma opção bem legal que tem aqui no CorelDRAW, que é a opção de fazer Power Clip. Mas para fazer um Power Clip, antes de tudo, eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa diferente aqui. Para colorir esses quadradinhos daqui de dentro, o que eu teria que fazer? Na verdade, eu teria que vir aqui, pegar uma ferramenta de desenho, desenhar aqui uma forma que cobrisse essa área toda e colorir essa forma de algum jeito, né? Dar uma colorida na forma. Acho que não fechei o desenho. Eu teria que fazer isso, fazer um desenho aqui e cobrir essa forma aqui para ficar lá no fundo e fazer com que faça essa coloração na minha borboleta, ó, tá vendo? Igual isso aqui, ó. Pintei de vermelho ali, joguei lá pro fundo, coloriu aqui a parte da borboleta. Isso aqui daria um trabalho enorme. Então, para a gente fazer essa colorização na borboleta, o que nós vamos fazer? Vou duplicar ela, Ctrl+C, Ctrl+V. No Windows pode ser mais ou Ctrl+C, Ctrl+V também. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer essa daqui um pouquinho mais para baixo e vou fazer um retângulo que caiba essa borboleta toda dentro, ó. Tá aqui o retângulo, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou colorir esse retângulo aqui de uma cor qualquer, pode ser esse cinza aqui, só para a gente enxergar ele. Vou mandar ele para trás da borboleta, tá? Joguei lá para trás. A borboleta então agora está em cima e ele está embaixo. O que eu vou fazer? Vou selecionar a borboleta, vou segurar Shift e vou selecionar aqui o retângulo quadrado que está aqui atrás, né? Quase um retângulozinho. E eu vou vir aqui em cima nessa opção aqui, ó. Apare áreas sobrepostas entre objetos. Vou clicar aqui uma vez. Cliquei. E agora eu vou arrastar o quadrado aqui para fora. Olha aqui. E vou... Opa, eu acho que não deu certo aqui. Deixa eu fazer de novo. Vamos lá. Selecionei. Apertei. Pronto. Agora eu vou arrastar aqui minha borboleta. Agora deu certo. Eu acho que eu não tinha apertado direito. Bom, o que acontece? Ele fez um recorte da minha borboleta aqui dentro desse quadrado, tá? E o que eu vou fazer agora? Esse quadrado eu consigo separar todas essas áreas da borboleta aqui. Como? Eu venho aqui, ó, eu tô com o quadrado selecionado, né? Eu venho aqui nessa opção aqui, ó, aqui em cima. Permita que o objeto seja modificado usando as ferramentas de forma. Eu clico aqui uma vez, tá? Vai aparecer que minha borboleta sumiu, mas ela não sumiu, ó. Eu vou arrastar agora o quadrado aqui para fora, ó lá. Minha borboleta está lá. Vou excluir o quadrado. E minha borboleta está aqui, ó. Fiz uma cópia dela, só que agora com formas separadas, ó. Eu vou arrastar ela aqui, ó. Tá vendo que agora eu separei tanto
desenhos que tem dentro da asa da borboleta, quanto um contorno da borboleta. E o que que nós vamos usar aqui para fazer a colorização das asas da borboleta? Eu posso usar tanto esses daqui, caso eu queira colorir cada um desses desenhozinhos aqui, né? Ou eu posso colorir isso aqui tudo e jogar por trás da borboleta. Eu vou fazer da forma simples, vou excluir isso daqui e vou usar o contorno da borboleta, tá? Então a gente não precisou desenhar nada até agora, você percebeu? Então, o que nós vamos fazer agora? Simples, nós vamos dar uma colorida nessa borboleta. Eu vou colocar aqui um preenchimento interativo, vou colocar um degradê, vou pôr aqui um degradê saindo vamos pôr aqui pode ser esse laranja aqui, e chegando aqui nesse outro lado de amarelo. Deixa eu pôr aqui amarelo, vamos pôr esse tom de amarelo aqui, ó. Beleza. Eu acho que eu vou criar mais um degradê aqui no meio, ó. Só clicando 2 vezes aqui em cima da linha, eu clico 2 vezes, eu posso criar mais um ponto de degradê aqui, ó. Eu vou colocar aqui, eu acho que um verde. Ah, um verde. Deixa eu ver um azul. Não, acho que o verde fica mais legal. Eu vou pôr aqui um verde. Beleza. Pus o verde. Pegar a ferramenta seleção, olha lá, que legal. Ficou bem diferente a borboleta, né? Vou remover as bordas. E vou colocar ela aqui por trás da minha borboleta aqui, ó. Vou encaixar ela aqui na borboleta. Tá lá. Acabei de dar uma colorida na minha borboleta de uma forma bem prática. Então, a gente redesenhou essa borboleta todinha sem fazer esforço nenhum, deixando o CorelDRAW fazer isso por nós, tá? Bom, agora eu vou ensinar outra forma de colorir. Eu vou duplicar essa parte do fundo aqui da borboleta, né? Que é o contorno da borboleta aqui, a silhueta dela, na verdade, e vou colorir ela de uma outra forma diferente. Eu vou colocar uma textura aqui nessa borboleta. Como que eu vou fazer isso? Eu vou importar aqui uma imagem, Command I ou Ctrl I, tá? Vou vir aqui na minha área de trabalho, vou vir aqui em texturas, vou abrir essa figurinha aqui, ó, coloridinha. Beleza. Vou colocar ela aqui, tá? Eu importei ela para cá. E para isso, eu vou mexer aqui numa coisa bem interessante, que vocês ainda não conhecem, que são esses efeitos aqui, ó. Aqui em cima tem vários efeitos, tá? Isso aqui eu vou deixar por curiosidade de vocês, porque aqui tem efeitos básicos para você... O próprio nome do efeito já diz, né? Transformar ele em desenho em carvão, crayon, cubista, impressionista, em tons de pastéis, caneta de tinta. Tem vários efeitos aqui, ó. Efeito de desfocar, efeitos de câmera, transformação de cor. Então aqui tem vários efeitozinhos para você ir testando um por um, tá? Para ver o que você acha de quando você aplica um efeito aqui na figura que você queira, para ver se fica legal, tá bom? Então isso aqui são vários efeitos que eu vou deixar por conta de você. Bom, eu vou vir aqui no efeito desfocar e vou escolher aqui a opção desfocagem gaussiana, tá? Na desfocagem gaussiana, eu vou deixar ele com um nível de desfocagem aqui, eu acho que eu vou pôr aqui em 60, deixar aqui em 58 tá bom. Não, vou pôr um pouco mais. Pronto, 63 aqui. Tá vendo que ele desfoca a minha figura por inteiro, né? Vou dar um OK. Pronto, minha figurinha está desfocada. O que eu vou fazer? Eu quero que todo esse desenho dessa figura aqui venha para dentro do contorno da minha borboleta aqui, ó. Como que eu faço isso? Usando um Power Clip. Eu clico aqui com o botão direito e vou escolher aqui a opção, ó, Power Clip dentro. Quando eu clico aqui, ele aparece essa setinha aqui e pede para eu escolher aonde que eu quero que fique esse Power Clip. Eu quero aqui dentro. Então eu clico aqui uma vez. Pronto. Ele trouxe para mim a textura daquela figura que estava aqui para dentro da asa da minha borboleta. Agora eu vou pôr ela aqui dentro da minha outra silhueta aqui. Eu vou pular para o fundo. E olha só como fica legal. Olha que bonita as duas borboletas que a gente acabou de criar. Então, uma a gente criou usando a ferramenta de preenchimento interativo, né? A gente criou um degradê aqui. E a outra, a gente simplesmente usou um Power Clip, né? A gente pegou o contorno e inseriu um Power Clip de uma outra imagem aqui. Vamos fazer um outro Power Clip aqui? Eu vou ver aqui, deixa eu abrir aqui uma figura, tá? Command I, vou importar aqui uma figura, deixa eu vir aqui em texturas, deixa eu ver, pode ser essa daqui, ó. Essa daqui é bem grande. Eu vou pôr ela aqui no canto, vou reduzir aqui porque ela ficou enorme. Deixa eu selecionar aqui a ferramenta, vou diminuir o tamanho dela, para que ela fique no tamanho razoável aqui. Aqui eu acho que tá bom.
O que eu vou fazer? Vou colocar também de novo o efeito de degradê, de desfoque, né? Tá selecionado aqui, vou vir aqui em efeitos, desfocar, desfocagem gaussiana. Vamos ver como é que vai ficar aqui essa desfocagem. Vou pôr mais, essa aqui eu quero pôr mais, que é para sumir um pouco aquelas traçadinhos ali. Acho que 161 aqui tá bom. Beleza. Vou clicar com o botão direito, Power Clip dentro e vou pôr nessa figura. Olha só que legal. Nossa, dá um efeito muito legal, né? Vou pôr aqui na borboleta, encaixei. Olha só que bonita ficou a nossa borboleta. Então, gente, isso aqui é uma ferramenta prática que vai te ajudar bastante quando você vai criar uma artezinha simples como essa, mas às vezes para quem não sabe fazer isso, perde horas vetorizando uma imagem, né? Às vezes ela não conhece essa opção, vai pegar a Bezier, vai desenhar a borboleta toda, fazer esses desenhos aqui de dentro, fazer recorte, depois criar um efeito aqui para dentro da asa e tudo mais. Então, para você não se perder nisso, isso aqui é uma das formas mais práticas de se trabalhar com Power Clip e também fazer rasterização de objetos no CorelDRAW, beleza? Então, essa daqui é a nossa parte de rasterização. E agora eu vou ensinar uma outra coisinha bem interessante aqui para vocês. Eu vou abrir aqui uma arte que eu criei, tá, gente? Depois eu vou disponibilizar várias dessas artes aqui para vocês baixarem, tá, no curso. Eu vou deixar uns links para você baixar. Tanto essa arte quanto a arte do Goku, que eu já mostrei para vocês. Vocês vão poder abrir a arte, fazer o que vocês quiserem de alteração na arte, tá bom? Tanto ela quanto várias outras que eu vou deixar para vocês. Bom, isso aqui é um cartãozinho de visita que eu estava praticando aqui, um modelo, né? Isso aqui é uma logomarca que eu mesmo criei e tal. Isso aqui era de um e-commerce que eu tinha, não tenho mais, mas tem aqui a arte do meu e-commerce. Bom, primeiro de tudo eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, eu vou selecionar isso daqui e vou mostrar para vocês que isso aqui é um texto comum. Se eu clicar 2 vezes eu consigo editar, ó. Se eu colocar asas, eu posso mexer o que eu quiser aqui, porque isso aqui tudo é um texto, tá? Bom, esse texto aqui tem aqui em cima as propriedades dele, a fonte, Avenue Next Have, o tamanho dele, a posição e tudo mais, tá? Eu tenho aqui as opções desse texto e vou abrir aqui as propriedades dele. Eu vou clicar com o botão direito em cima dele, vou vir aqui em propriedades, ele vai abrir essa janela aqui na lateral direita para mim. E aqui, gente, eu vou trabalhar uma propriedade muito interessante que muitas pessoas usam muito no CorelDRAW, que é justamente a propriedade de borda, tá? Aqui ele está sem nenhuma borda, é nesse azinho aqui de baixo, tá? No último. Eu vou escolher aqui, ó, uma espessura de 3 pontos, tá? Tá bom aqui. E aqui eu posso escolher a cor dessa borda. Acho que eu vou deixar esse laranjinha aqui mesmo. Vou pegar aqui o conta-gotas, vou tentar pegar esse tom de laranja aqui, ó. Pronto. Beleza. Escolhi aqui a cor. E aqui nesses 3 pontinhos aqui, eu consigo trabalhar outras opções dessa borda. Por exemplo, eu vou clicar nele aqui e eu posso escolher aqui, ó, novamente, a cor, né? Eu posso escolher aqui também o tamanho dele, a espessura, né? 4, 8, 10 pontos de espessura. Acho que 3 pontos aqui tá bom, um tamanho bom. Eu posso escolher aqui o estilo. Se eu quero ela toda lisa, se eu quero ela pontilhada, tá vendo? Se eu quero ela com pontilhamento mais junto, se quiser tracejado, tem vários outros métodos aqui de se fazer esse contorno, né, do texto, mas geralmente o mais utilizado é o traço de linha, né, todo fechado. Bom, aqui embaixo eu posso escolher como que eu quero os cantos dessa minha borda aqui, tá? Como que seriam esses cantos, ó? Pode ver que aqui, ó, vou clicar nessa primeira opção aqui, ó. O canto fica quadradinho, tá? Então ele fica com linhas retas aqui, traçados nos cortes retos. Posso escolher arredondado, ó. Ele vai dar uma arredondada aqui nos cantos da minha borda. Ou eu posso escolher cortado, que é essa opção aqui, que ele vai fazer uns recortezinhos aqui na minha borda. Extremidades da linha aqui eu sempre deixo nesse formato aqui do meio, arredondado, tá? Então as linhas sempre vão ficar arredondadas. E aqui na posição, eu gosto de deixar sempre nessa opção aqui do meio, ó, porque nessa daqui ele deixa uma posição por fora, ele fica meio estranho, né? Fica meio grandão. E essa do centro aqui é a que ele deixa por trás bem direitinho aqui. Outra coisa que eu sempre marco aqui, uma opção, essa opção aqui, ó, deixar ele atrás do preenchimento. Ó. Eu vou desmarcar, vocês vão ver o que vai acontecer. Ó.
ele joga a borda para cima do preenchimento e acaba cobrindo um pouco do nome. Então isso não é interessante, eu gosto de deixar com que as bordas fiquem por trás do objeto. Então o que eu fizer na borda não vai influenciar no texto à frente, tá? E eu sempre marco essa opção aqui, ó, escala com objeto. Por quê? Eu vou desmarcar ela, vocês vão entender uma coisa. Eu vou desmarquei, vou dar um OK. Se eu vim aqui e diminuir o meu objeto, pode ver que as bordas aumentaram. Se eu aumentar o meu objeto, pode ver que as bordas vão ficando mais finas, tá vendo? Ó? Eu vou aumentando, ela vai ficando mais fina. Se eu diminuir, ó, ela fica mais grossa. Ela não acompanha o tamanho do objeto em si. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou sempre colocar nessa opção aqui, ó, escala com objeto. Eu vou dar um OK, ó, olha a diferença agora, ó. Se eu diminuir o objeto, ó, a borda continua diminuindo junto, ó, tá vendo? Ela não fica aquela borda grossa. Se eu aumentar, a borda também aumenta junto e não fica aquela borda fina demais. Então ela vai sempre manter a proporção da borda aqui nesse texto, beleza? Eu vou remover essa borda aqui um pouco, que eu quero mostrar uma outra coisa aqui, ó. Para remover, eu clico aqui onde tem a cor e clico aqui nesse quadradinho que tem esse traçadinho vermelho, ó. Pronto, removi as bordas. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Isso aqui é um texto, tá? Ele tá com a fonte que eu coloquei aqui. Nem todos os computadores que eu fizer essa arte aqui, eu fiz no meu computador, tem essa fonte aqui. Às vezes eu salvo essa arte aqui e vou abrir em outro computador que não tenha essa fonte, ele vai jogar uma fonte aproximada ali que pareça com essa. Então você acaba tirando um pouco da característica original da arte. Para que isso não aconteça, existe uma forma de a gente fazer com que o computador, as fontes sejam reconhecidas em todos os computadores. O que a gente faz? Terminei a arte está aprovada tanto por mim quanto pelo cliente, eu vou fechar a arte, tá? O que eu faço para fechar a arte? Primeiro de tudo, eu vou transformar esse texto em curvas. Então, quando eu abrir em outro CorelDRAW, ele vai reconhecer como se fosse um desenho e não como se fosse um texto, né? Então, independentemente da fonte que eu colocar aqui, na hora que eu abrir em outro CorelDRAW, ele vai reconhecer como um desenho e não como texto. Só que tem uma desvantagem do fato de eu não poder mais fazer nenhuma alteração de texto, né? Eu não vou poder clicar aqui duas vezes e editar esse texto. Então, depois que está aprovado e eu transformo ele em curva, não tem como mais alterar. Bom, para transformar ele em curva, primeiro de tudo eu queria mostrar o seguinte. Eu quero mostrar primeiro como eu faço para separar essas letras aqui. Existe um comando aqui, que é o comando Ctrl+K, tá? Ctrl+K. Eu faço uma separação dessas letras, eu faço um break apart que a gente fala, né? Eu separo todas essas letras, ó. Agora ela não é um texto sozinho, cada letra está separada. Mas, em compensação, cada letra ainda é editável. Asal, tá vendo? Eu fiz aqui, eu mudei só a letra S. Vou dar um Ctrl Z. Eu posso mudar aqui a outra letra S, posso ainda mudar aqui a letra A. E eu posso fazer o melhor ainda, que é reposicionar cada uma dessas letras, ó, aonde eu quiser. Então, se eu quiser criar um texto mais personalizado, alguma coisa desse tipo, eu posso separar minhas letras, apertando Ctrl+K, que é o que eu fiz, e reposicioná-las de acordo com o que eu quiser e mexer cada uma individualmente, beleza? Bom, elas continuam sendo texto, ó. Pode ver que lá em cima eu cliquei, vou clicar aqui no A, ó. Cliquei no A, embora ela esteja separada, aqui em cima ela continua com a mesma fonte que ela estava originalmente no texto inteiro, né? Agora, como que eu faço para transformar isso aqui tudo em imagem, né, em vetor? O que eu vou fazer? É simples. Eu clico aqui primeiro em cima da letra, está selecionada, clico com o botão direito e escolho aqui a opção Converter em Curvas. Quando eu clico aqui em Converter em Curvas, pode ver que agora ela já assumiu aqui a opção de fonte, ou seja, ela não é mais uma fonte. Agora ela é um desenho, tá? Tanto que, se eu pegar a ferramenta Forma aqui, ó, olha lá, agora eu consigo alterar as propriedades desse texto. Veja só que legal. Eu consigo mexer aqui, ó, no nó. Vou aumentar aqui, ó, a perninha do A. Olha lá. Consigo aumentar, consigo diminuir, consigo personalizar essa fonte de acordo com o que for necessário. Então eu transformei ela em curvas, tá? Então é isso, ó. Quando você terminou a sua arte,
tá tudo aprovado, os textos estão corretos, fiz uma conferência ortográfica, fiz uma conferência de tipografia, tá tudo certinho do jeito que eu queria, eu venho aqui, transformo o texto em curva, ó. Vou clicar nesse daqui, ó. Esse texto aqui está usando uma fonte Apple SD Gothic New. O que eu vou fazer? Vou transformar ele em curva, ó. Converter em curvas, pronto. A partir de agora, esse texto aqui não é mais texto, é uma curva, é um desenho, né? Ele reconhece como um desenho, e eu posso abrir ele em qualquer outro CorelDRAW, qualquer outro computador, e que não tenha essa fonte que eu usei para fazer isso aqui, pois isso aqui já não é mais fonte, é uma curva, beleza? Então é isso, pessoal. Isso é para finalizar a nossa aula. Nós aprendemos a fazer rasterização, aprendemos a usar um Power Clip, aprendemos a trabalhar com bordas de texto, aprendemos a quebrar o texto e aprendemos também a transformar o texto em curvas. Vamos inserir um Power Clip aqui só para ver como é que ficaria? Vamos lá, vamos fazer um teste aqui, ó. Só para a gente finalizar a nossa aula, Command I. Vou importar aqui da minha mesa aqui, vamos ver aqui, texturas. Vamos pôr essa textura aqui lá, ó. Local, deixa eu importar aqui, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho, não precisa não. Vou pegar aqui, ó, Power Clip dentro e vou jogar disso aqui. Pronto, joguei o Power Clip aqui. Ficou estranho, né? Então eu teria que colocar isso aqui de uma cor mais escura. Vamos pôr aqui, né, esse aqui mais claro e esse daqui mais escurinho. Pronto, ó, já estou modificando o texto. Aí os nomes aqui eu colocaria de uma letra mais escura, aqui também uma letrinha mais escura. Então, são formas de se personalizar a sua arte sem precisar ter dor de cabeça, né? Então você consegue personalizar do jeito que você quiser, colocando Power Clip, gerenciando o texto, transformando em curvas, para que você não tenha problema abrindo ele em outra arte. Então, quando você finalizar a tua arte, faça sempre isso. Quebre o texto transformando em curvas e pode mandar sua arte para onde você quiser, que realmente vai ser aberto em qualquer computador. Então é isso e até a próxima aula.